texto do Consciência Espírita, que a gente vai fazer a propagação da visão espírita da Bíblia, a gente está denominando como Verbo de Deus. E daqui a pouco a gente vai ver de onde a gente tirou isso também dos textos bíblicos. E aí vou começar fazendo perguntas para vocês, né, para variar, quem já conhece, sabe que gosta de fazer perguntas. E esse workshop é bem interativo, a gente realmente é uma construção de conhecimento. Eu queria ver, antes disso, queria ver quem que já leu a Bíblia. De cabo a rabo não, porque aí a gente não vai levantar a mão. Que já leu, não é o texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, não, é a Bíblia mesmo. Pegar a própria Bíblia e ler. Do Novo Testamento, alguém já leu aí? Levanta a mão. Menos da metade que nós lemos, e é por isso que a gente está com esse projeto, para que a gente tenha o hábito de ler a Bíblia, Evangelho de Jesus, referenciado por todos os espíritos superiores da codificação ou das obras suplementares. A gente vai ver alguns aqui. Então lá está o acervo mesmo do conhecimento evangélico. E aí vem esta primeira pergunta: a Bíblia é um livro sagrado? Não? Quem dá mais? Sim. Aí vem os porquês, né? Não é só sim, não. Por que não? Porque é a história do povo de Deus, né? Durante todo o Velho Testamento. E ali não tem nada que Deus fala. Deus disse, Deus falou. Deus nunca disse, não falou, nem apareceu para ninguém. Né? Quando Moisés sobe no monte, sempre no monte, né? Subir. Ele disse que começou com Deus. Se você falasse que foi com os filhos, eles não matavam ele lá. Né? Então ele falou com Deus, todo mundo. Quem acha que sim? Por quê? Porque tudo bem, é uma história de um povo, mas é a história de um povo permeada pela inspiração, pela comunhão com esse mundo espiritual, que traz uma mensagem divina, traz uma mensagem que é sobre-humana. Então esse sobre-humano que a gente chama de divino, é essa mensagem que é o norte que nos guia, e ela, para nós cristãos, vem da Bíblia. Alguém mais? Fala alguma coisa? Como o Velho Testamento é o alicerce do cristianismo, eu acho que é um livro sagrado, embora com todas as distorções, pelas traduções, pelos interesses dos teólogos, né? Muitas distorções, mas eu considero um livro sagrado sim, porque ali partiram as primeiras mensagens, né? E são aceitas quase que universalmente. É a próxima pergunta. Eu acabei de olhar aqui no Google, se vocês quiserem responder. Digo, o que você achou? No Google está escrito assim: sagrado, adjetivo, relativo ou inerente a Deus, a uma divindade, à religião, ao culto ou aos ritos, sacro, santo, que recebeu a consagração e se sagrou. Que não se pode deixar de cumprir, que não se deve infligir, inviolável, muito estimado, em que não se deve tocar ou mexer. É tanta definição que a gente nem sabe qual pegar. Mas o que é sagrado para vocês? Geralmente, e porque a pergunta foi proposital de colocar o sagrado, porque cada um tem um conceito, isso acontece muito quando a gente vai interpretar os textos bíblicos. Cada um tem um conceito na cabeça e a gente, quando fala, todo mundo acha que todo mundo tem o mesmo conceito. E quando você fala a Bíblia é um livro sagrado, todo mundo tem o seu conceito de sagrado e não colocou isso em evidência, e não raro essa é a causa das discordâncias, porque nós não alinhamos conceitos. Então, o que seria o sagrado? O sacro, né? O santo. O sagrado é santo. Seria puro, né? Puro. Vamos tentar resumir as coisas. Primeiro, houve intervenção humana nos textos, nos escritos? Houve. Foi Deus que escreveu literalmente? Não. Sagrado como santo, como algo superior, como algo acima da nossa natureza, né, comum, não da natureza estrito sensu, né, mas daquilo que nós temos por conhecimento comum, entendendo o sagrado desta maneira, algo superior à humanidade atual, né? E aí eu faço outra pergunta: a doutrina espírita é sagrada? A Bíblia é o único. Agora é, né? Foi Deus que escreveu? Não.
Foram espíritos que escreveram, encarnados ou não, não importa. Foram espíritos, só que espíritos com um conhecimento, com uma vivência, com uma maturidade acima do comum da nossa humanidade. Quanto tempo vocês acham que teve mais ou menos aí de esforço para a codificação espírita? Nem chuta. Teve de esforço da espiritualidade. Vamos começar a planejar a codificação espírita no nosso planeta. 2000 anos. Codificação espírita. Se a gente tivesse entendido os evangelhos bíblicos, precisaria da doutrina espírita? Jesus deu um tempo para que esse povo entendeu, começou a planejar. Lembra de Estevão? Estevão conheceu Jesus pessoalmente na encarnação, mas ele conhecia Jesus mesmo? Sim. De fato? Ele leu o Novo Testamento? Ele leu os escritos dos apóstolos. Ele tinha alma, Mas ele reconheceu Jesus quando chegou lá na casa de Pedro, para aqueles que leram Paulo Estevão. Ele já tinha lido algum evangelho? O evangelho de Mateus, por exemplo? Ele passou uma noite, Pedro, contando sobre Jesus. E aí o que é que Estevão viu? Assim, é o Cristo, está aí. Os profetas todos falaram, está evidente, é límpido e claro que este é o Cristo. Os profetas e Moisés falam dele, não tem como negar. O que é que os judeus interpretaram? Reconheceram o Cristo? O problema estava onde? No texto ou na visão que temos no texto? Se todos nós tivéssemos a mesma visão de Estevão, precisaríamos da doutrina espírita? Ele lendo o Velho Testamento entendia mais de espiritismo que a gente estudando hoje. Talvez o tecnicismo da coisa, ao avançar intelectual, fizesse naturalmente, mas ele reconheceu Cristo de uma forma que nós hoje não reconhecemos, tanto que viveu para ele, como a imensa maioria de nossa humanidade ainda não o vive, e ele apenas leu Moisés e os profetas. O que a gente quer dizer com isso? A questão, a gente vai passar o contexto aqui do próprio Kardec. O cristianismo em si, os textos bíblicos são de inspiração do mais alto, da mesma forma que a doutrina espírita é, da mesma forma que o Velho Testamento é, e outros textos sagrados no sentido de ser superiores. A diferença do Novo Testamento, a diferença do compêndio bíblico, é que você tem a figura do Cristo, que é o único que não cometeu nenhum deslize quando aqui esteve e está desde o começo do nosso planeta. Respondendo aquela pergunta de quando começou a ser planejado a codificação espírita, se a gente pegar a Caminho da Luz, quando é que Jesus começou a planejar a pátria do Evangelho? Caminho da Luz e o Brasil Coração do Mundo. E ver se a Europa vai passar momentos difíceis, então a gente tem que começou a planejar a formação da pátria do Evangelho. A pátria do Evangelho, Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Lá neste livro do Humberto de Campos, ele coloca uma referência que é a encarnação do anjo chamado Eli, que veio ao mundo com que nome? Henrique de Sagres, para montar a escola de Sagres, para poder fomentar as grandes navegações, para que a gente pudesse descobrir as terras da América e fizesse a transmigração dos povos, porque a Europa iria passar pelos momentos que passou. Em 1357, na encarnação deste enviado de Jesus, para fazer vir o povo para cá e poder fomentar a codificação espírita em 1857. Foram 5 séculos, no mínimo, na referência que a gente tem dos textos. Aí cabe-nos a pergunta: quanto tempo de preparação para que os textos bíblicos viessem a nós hoje da maneira que estão? Moisés teve apoio, Abraão teve esse apoio, os profetas tiveram esse apoio, Isaías, Elias, Isaac, Jacó e tantos outros. São espíritos que vieram ao mundo sob a proteção da espiritualidade, porque esse processo não é do espiritismo, o espiritismo apenas esclarece ele. Ou seja, a Bíblia, ele é um compêndio de textos que, se a gente for parar para pensar, manteve a chama do espiritismo acesa dos 1000 anos de trevas da Idade Média, sem produção intelectual, sem produção artística, a parte da economia toda fechada em feudos,
sem nenhuma interação praticamente política entre os povos, e a igreja, com todas as nossas deturpações íntimas, e são nossas, porque se bobear era a gente que estava lá, conseguiu manter a chama do cristianismo acesa pelos textos bíblicos. Lutero, enviado aqui no século XVI, 1500 e pouquinho, para poder propagar esses textos ao mundo, fazendo a primeira tradução para o alemão. A Bíblia, ela é um texto sagrado no sentido de é santo, é superior à humanidade. O problema está onde? No texto? Está onde? Na interpretação que nós temos, e é esse o exercício que a gente propõe. Se a Bíblia é a base do Evangelho segundo o Espiritismo, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo, se não algumas interpretações de versículos bíblicos? Ele inteiro, interpretação de Kardec e interpretação de espíritos desencarnados. Mas ele coloca um texto, interpreta e coloca vários outros. Se a gente pegar a revista espírita, tem muito mais. Pegou alguns textos da revista espírita para compor o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem outros textos que interpretam passagens bíblicas, obra de Emmanuel, interpretação bíblica, hermenêutica bíblica, né? Você pega os livros lá de Pão Nosso, Via de Luz, etc., você tem a passagem bíblica e a interpretação dele, que agora a FEB lançou lá, com a consolidação de todas as interpretações de Emmanuel a respeito dos versículos bíblicos, né, lá no Evangelho segundo Emmanuel. Só para a gente alinhar o que é sagrado, sagrado não quer dizer inquestionável. Aí vem outra pergunta, a verdade ela é inquestionável? Não. É questionável? Ela é absolutamente questionável. Agora, quando ela é verdade, você não consegue derrocar. A verdade ela não é inquestionável, ela é irrefutável. Questione a verdade e você vai ter sempre uma resposta coerente com ela, sendo a verdade. Não estamos falando da nossa interpretação da verdade, que é individual, mas existe uma verdade que é o que mantém o universo funcionando, concorda? E a verdade divina, que nós não conhecemos ainda e temos as nossas interpretações quando se fala que cada um tem a sua verdade, porque não é verdade mesmo, até porque é minha, a verdade é de Deus e não minha. A dele existe e funciona no universo eternamente. Nós estamos caminhando para conseguir entendê-la. O que a gente quer colocar aqui é que a mensagem que a espiritualidade queria passar à humanidade via os textos evangélicos, e com o formato que nos chegaram hoje, se tinha outro, se não tinha, enfim, o formato que nos chegou hoje é útil para a nossa evolução. Aprendamos o que tem lá, e aí temos a doutrina espírita que interpreta várias vezes o que tem lá escrito. Aprendamos o que tem lá e nós avançaremos em matéria evolutiva. Ela serve como roteiro para a nossa evolução moral. E aí, se tinha outros ou não tinha outros, nós sabemos que aquela ferramenta chegou até a gente, e se cada um de nós exercitar tudo que está no Novo Testamento, seremos melhores ou piores que somos hoje. Tipo, amai uns aos outros, perdoar 70 vezes 7 vezes, o orai e vigiai, buscai e achareis. Fazemos isso? Quando a gente conseguir compreender e executar, seremos melhores do que somos hoje. E aí a gente às vezes se distrai querendo achar, como diz o texto inicial aqui, incoerências em um texto ou outro, para sair com a razão, enquanto Jesus nos pede para que nós saiamos melhores e não necessariamente ganhar um debate ou outro. Mas voltando aqui, sagrado não quer dizer inquestionável, pois a verdade requer questionamentos para ser compreendida. Deve-se considerar todo esforço para a preparação que chamamos de Bíblia. Pode-se entender sagrado como algo santificado, ou seja, algo puro, inspirado pelo mais alto, inspirado por Deus, evidentemente, por meio de outros mensageiros, que Deus não fala, usa das criaturas para cuidar das próprias criaturas, né? O que é que nos diz a doutrina espírita? Está lá nos Mensageiros, Palavras de Bentes. Ele fala o seguinte, a André Luiz, tá? A Bíblia, sagrado livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento, com a resposta celestial sublime e pura no Evangelho de Nosso Senhor. Quem à época estava orientando André Luiz. E aí André Luiz escreveu as experiências dele, um espírito acima de André Luiz está lá nos Mensageiros. E ele começa a nos revelar, tem outros, a gente vai citar alguns aqui, ele começa a nos dizer o que representa aquilo, qual é a essência, além da letra, além do vocábulo, a luta humana representada no Velho Testamento, do homem buscando Deus,
e o Novo Testamento como a resposta divina aos anseios humanos. E aí a gente vê nas próprias palavras do Novo Testamento, né? E Deus se reconciliou com o mundo. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente começa a entender, se reconciliou porque eles estavam de mal, brigar. E na verdade não é isso, é porque o homem no seu anseio, cheio das suas deficiências, querendo buscar Deus, e a resposta com Jesus Cristo, com a Boa Nova, com o Velho Testamento, é o retorno, esta conciliação de Deus com o coração angustiado e perdido do ser humano. E assim a gente vê o Velho e o Novo Testamento. A Bíblia é uma obra espírita? Sim ou não? Sim. É espírita. Ou seja, tem ensinamento espírita lá dentro? O espiritismo fala como o universo funciona, conta as verdades, revela-nos as verdades do mecanismo universal? Sim ou não? Sim. E o Evangelho? Também, até porque boa parte do espiritismo é a interpretação do Evangelho. A Bíblia. Falam a mesma coisa. No entanto, nós, 2000 anos atrás, não entendemos. Hoje a gente continua ainda teimando um pouquinho de entender o Evangelho, saindo da letra do vocábulo para tentar pegar a essência. Lá, Paulo, falando aos Coríntios, diz: e tudo isto, falando do Evangelho, das leis, etc., provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. A resposta divina aos anseios humanos que buscam Deus. E Jesus Cristo é a reconciliação divina com o coração humano. Aí eu pergunto para vocês: o que é, na visão bíblica, Jesus Cristo? Fica aí a interrogação, daqui a pouco a gente entra. O que ou quem? Eu pergunto o que porque eu vou lá no livro dos Espíritos e pergunto o que é Deus, né? Para não tendenciar com o pessoal. Mas daqui a pouco a gente volta do que é Jesus e como que a gente vai ver Jesus, como que a gente vai ver o Cristo quando a gente for, e essa é a proposta da segunda parte, né? Depois das 10, a gente faz o intervalo 10 horas, para a gente tentar, a gente vai colocar alguns versículos para a gente interpretar. Segunda pergunta: a Bíblia contém a verdade? Sim? Alguém acha que não? A essência. O que é que nos diz Revista Espírita, abril de 1860? Espírito de Jeová. Nossa ciência, que acha a Bíblia em falta, acabará por restituir-lhe a estima, como foi forçada a fazê-lo com respeito à rotação da Terra. Olha agora. Porque não é falta da Bíblia, é falta daqueles que não a compreendem. Texto publicado por Allan Kardec na Revista Espírita de 1860. O desafio aqui é para a gente tentar ver o que é que os textos bíblicos têm de impacto na nossa vida atual, hoje, dia após dia. Se é mensagem evangélica, ela serve para a nossa transformação moral. E é ferramenta divina, sagrada, santa, para a nossa transformação moral. Tem que fazer sentido na nossa vida hoje. Isso dá uma outra característica na visão que a gente tem da Bíblia. A Bíblia não é um livro histórico. É um livro? É um livro? Obrigado por falar. Ele é um livro moral, baseado em um contexto histórico, mas imagine um esforço da espiritualidade acima de 500 anos aí, no mínimo, para contar uma história, para uma narrativa histórica. Ela que segurou o cristianismo durante a Idade Média inteira, simplesmente para contar acontecimentos. Os historiadores já faziam isso. Entendemos que a Bíblia é um livro que tem a finalidade de transformação moral em todos os seus versículos, e não somos nós que falamos isso apenas. Daqui a pouco a gente coloca outra passagem. O que é que diz? Livro dos Espíritos, questão 59. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Kardec foi muito direto na pergunta para os Espíritos. Eis a resposta: não. A conclusão de atirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Ele falou do Novo Testamento? O Velho está incluído? Está. A Bíblia é um erro? Não. Vocês é que não entendem. E aí acha que a culpa é de Deus e da inspiração dos espíritos superiores. Na verdade, nós não entendemos a Bíblia. E o nosso esforço é tentar entender como ferramenta divina de transformação moral, e não como um livro de narrativa histórica.
apesar de utilizar o formato de narrativa, ele tem o objetivo de transformação moral do espírito. É o livro com o maior esforço da espiritualidade do nosso planeta, com certeza. Não é à toa que é o mais lido do mundo, não é à toa que é a base para inúmeras religiões, não é à toa que manteve a chama do cristianismo acesa quando o mundo não produzia nada, nos 1000 anos de trevas. Outra pergunta, aí essa pesou mais um pouco, a Bíblia é a palavra de Deus? Não. O que é bom conceito? O que é palavra de Deus? Deus fala? Não, mas não. Oi? Deus é Espírito, então. Então ele não inspira. Calma, Deus é Espírito. um a um, vai. Ele inspira, mas o que é palavra de Deus? E a gente ouve muito isso, né? Em especial nas outras igrejas, né? Igreja evangélica, católica, etc. Mas a palavra de Deus, palavra de Deus. E não raro, nós espíritas temos uma resistência ao termo. Assim, não, o que é isso? Não é assim, porque tem outras coisas que a gente tem que ver, que você enxerga, e a gente entra aí num redemoinho que nem sempre é muito produtivo. Interessante. A gente está aqui no termo palavra, pegando o significado subfacto, né? Aqui é significado mesmo conceitual do que é palavra, vocábulo. Agora Deus fala, Deus utiliza de vocábulo, Deus fala português, inglês. O português é criação de quem? De Deus ou dos homens? E por acaso a lei divina está submetida à criação humana? Não, é um verso. A natureza é uma palavra de Deus. O que é esta palavra? E a gente tem que entender o significado, o simbolismo disso. Quando que nós falamos? Por que você fala alguma coisa? Para quê? Expressa o quê? O seu sentimento, a sua vontade, o seu pensamento, os seus conhecimentos. E aí você usa desta palavra para expressar-se, para demonstrar a sua vontade, para demonstrar o seu conhecimento, certo? O que é que Jesus fala a respeito? A boca fala. Imagine isto trazido para Deus. Tudo simbólico, porque Deus não tem boca nem coração, nem carne, né? Mas a palavra reflete tudo aquilo que está dentro de você. A boca fala do que o coração está cheio. Não raro a gente vê nos textos bíblicos Jesus abriu a boca e disse, como deixou sair de dentro de si o que existia para ensinamento das pessoas. Por exemplo, no começo do Sermão da Montanha, quando ele sobe no monte, senta e abre a boca e diz. Este abrir a boca e diz tem o significado que o esforço da espiritualidade toda para dizer que Jesus conseguia separar as mandíbulas não tem o menor sentido. Abrir a boca e dizer tem o significado moral. Jesus disse. Ele disse, a palavra representa a nossa expressão do íntimo, expressão da vontade. A Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia não são os vernáculos. A Bíblia é a mensagem que está contida e não o texto em si, porque o vocábulo é criação humana e a verdade divina não está submetida às criações humanas. É apenas a maneira que a gente se expressa. Diz lá o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se não seria melhor a gente chamar de alma material ou alma imaterial, espírito e matéria, né? O que é que os espíritos respondem? Vocês lembram? Tanto faz, usa os termos que vocês se entendem. O problema é que vocês usam o termo que não se entendem. O importante é a gente compreender a mensagem por trás. E isto vale também, não é só para a doutrina espírita, vale também para os textos bíblicos. Ele tem uma mensagem por trás que a gente tem que compreender. Esta mensagem é a expressão da verdade superior. Que vem de onde? Existe um criador da verdade no universo. Deus. Portanto, está lá em João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. De quem que João está falando? João aí está definindo como nós devemos ver nos textos bíblicos Jesus, como a representação da expressão do verbo de Deus para nós.
No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aí ele fala, tudo foi feito por ele, nada foi feito sem ele. E o verbo era a vida, e o verbo era a luz dos homens, e a luz se fez carne, e as trevas não compreenderam. Quando Jesus vem a nós, trevosos em nossos corações, trazendo a luz do verbo de Deus, e nós não compreendemos. Isto muda radicalmente a maneira de vermos os textos bíblicos. Jesus não é o corpo, Jesus é o verbo de Deus. E aí vamos para uma passagem simples. Tem algumas, que no Evangelho passa toda uma exortação, toda uma explicação de determinada situação de ensinamento evangélico, e depois diz, e Jesus caminhou. E aí? 1000 anos de esforço para dizer que Jesus colocava um pé na frente do outro. O que é Jesus caminhou? Quem é que caminha? O verbo de Deus caminha onde? Nos nossos corações. A seara de Jesus é o coração humano. A nossa terra prometida a Abraão. A terra de corações férteis que darão frutos da árvore da vida. É dentro de nós. E aí quando Jesus caminhou passa a ter sentido. Porque depois de acontecer determinadas situações, de aprendermos o ensinamento que estava lá, Jesus, o verbo de Deus em nossos corações, caminha, avança, conquista mais espaços na nossa terra íntima, aquela terra árida e seca, mas que foi prometida a Abraão, o pai da fé, o patriarca de toda essa genealogia, de toda essa descendência moral que a humanidade tem. Foi prometido a ele que essas terras inférteis darão frutos. Sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. E somos nós, o íntimo, nós somos descendência de Abraão. Não é do ser, do espírito, A, B ou C, do corpo que animou, mas do que representa Abraão naquela época. E toda linhagem não é orgânica, mas de frutos morais que dará para o Cristo. E aí passamos, se a gente começar a ler o texto bíblico, vendo Jesus como o verbo de Deus, a gente muda a visão, que tem até algumas outras coisas que a gente vai ver aqui, mas muda a visão de sai de um contexto estritamente histórico e passa a fazer sentido ser ferramenta útil para a nossa transformação moral. A palavra de Deus é sua mensagem, não é o vocábulo. É a verdade que irá nos libertar. O verbo do início é o conhecimento universal, é a inteligência divina manifestando-se, representada por Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é o corpo. A animação física que Jesus fez ao mundo é apenas uma gotinha da existência do Cristo. Jesus para nós não é o corpo, Jesus para nós é o verbo de Deus manifesto. E aí começa a realmente, a gente vai ver na segunda parte, vamos interpretar uma passagem aqui, a gente tentar ver por este prisma, um prisma moral, Jesus como verbo de Deus e não como corpo físico. Qual o objetivo da Bíblia? Oi? Nossa evolução, nossa transformação moral. Livro Consolador de Emmanuel, questão 275. Você vê que o Espiritismo não fala muito da Bíblia, porque a gente às vezes não presta tanta atenção. Todos os documentos religiosos da Bíblia, ele falou de alguns? Tirou algum? Todos os documentos religiosos da Bíblia se identificam entre si, no todo, desde a primeira revelação com Moisés, a modo de despertar no homem as verdadeiras noções do seu dever para com semelhantes e para com Deus. Desde Moisés, é ferramenta divina para despertar no ser o seu dever para com semelhantes e para com Deus. Moisés usou a forma cabível. Moisés conhecia as leis divinas? Sim ou não? Estamos falando de 4.000 anos atrás, tá? Idade antiga, sem sair da Idade da Pedra. Conhecia ou não? Moisés conhecia, mais do que a gente hoje. Tanto que na transmigração de Jesus a gente estava lá. Quem era que estava? Moisés.
Claro que é uma figura, mas tem a imagem de Moisés. Moisés, como diz Emmanuel, é um grande legislador. Conhecedor das leis divinas, conseguiu adaptá-la ao entendimento de uma sociedade embrutecida. Como os espíritos da codificação às vezes fazem com a gente. E aí tem pergunta de Kardec que ele responde como? Não dá para falar para vocês, falta-lhes o sentido. Tipo, não dá, é como explicar a cor a um cego. Não dá. Você vai ter uma noção vaga, falta-lhes o sentido. E Moisés conseguiu passar lições morais a um povo de 4.000 anos atrás. Por exemplo, começou a incutir neles a noção de causa e efeito. A Bíblia trata do homem e da sua relação com Deus. Portanto, não vemos a Bíblia como um livro histórico, mas um livro moral que trata dessa relação no Velho Testamento, da busca do homem para Deus, como diz Emmanuel, e no Novo Testamento, a resposta divina aos anseios humanos. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz o seguinte a respeito da interpretação bíblica. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. Introdução, tá? Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, a última, porém, conservou-se constantemente inatacável. O que é que Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo? Ele coloca que existe uma série de coisas que a gente pode dividir a mensagem da Bíblia, e ele fala, existe uma apenas que é inatacável, que é a mensagem moral. Portanto, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai tratar da questão moral, porque as demais entram em controvérsias. Ele usa a palavra. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. As demais, a moral, não. Aí podemos entender que Kardec separou os versículos morais e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqueles que não tem a ver com a questão moral na Bíblia, ele não colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou, conforme diz Alcione lá no Renúncia, ela diz o seguinte: espírito superior que estava ao mundo, está lá no livro Renúncia também de Emmanuel. Ela fazendo o evangelho do lar, lá na casa dos seus senhores, né? Eis porque, excetuados os versículos de saudação apostólica, se a gente pega lá as cartas, né, de Paulo, etc., tem um parágrafo assim, aqueles 4 versículos que eles saúdam os povos, tirando esses, olha o que Alcione fala. Qualquer dos demais conterá ensinamentos grandiosos e imorredouros que impede conhecer e empregar a benefício próprio. Qualquer dos demais. E Jesus caminhou. Tem que ter um ensinamento para eu empregar no meu dia de hoje, com o objetivo de evolução moral. Tem que entender, ou seja, Jesus caminha, o Verbo de Deus caminha na terra prometida dos corações humanos. Depois de você compreender uma mensagem, um ponto da verdade, Jesus caminha dentro de você, avança no processo evolutivo íntimo. Todos os versículos, exceto os de saudações, na visão de Alcione, é para nosso engrandecimento moral. Se não conseguimos enxergar em qualquer versículo algo útil para a nossa transformação moral, significa que o versículo é inútil? Eu não estou enxergando. Deixa eu ter um pouquinho mais de esforço, deixa eu refletir um pouco mais, entrar em prece, receber inspiração, ler outros textos, ver outras interpretações. Aliás, qual a interpretação mais correta da Bíblia? Quem já viu não vale responder. Qual é a interpretação mais correta da Bíblia? É aquela que te faz uma pessoa melhor. E a Bíblia é rica nisso, porque cada vez que a gente vai avançando no amadurecimento, a gente vai tendo outras noções. Se ela fez você avançar, se Jesus caminhou, você está no caminho certo. O Evangelho está alcançando o objetivo que ele foi traçado para cada um de nós. Jesus tem que caminhar. Se não faz o menor sentido, se para mim não tem a menor relevância para a minha transformação moral,
significa que eu não estou conseguindo enxergar o que há de tesouro, de grandioso ali, como na parábola lá do tesouro escondido no campo. Eu estou no campo e não enxergo o tesouro escondido. Eu tenho que achar aquele tesouro em todas as mensagens que estão na Bíblia. Desafio. Então, terminando aqui para ir para o intervalo. A gente tem 3 pilares de novo, essa aqui é uma proposta para a interpretação bíblica, a melhor interpretação bíblica, que é aquela que te faz um ser humano melhor. Isso daqui que a gente está apresentando são 3 pilares para tentar nos nortear em qualquer visão dos evangelhos bíblicos. Toda a interpretação bíblica que nós tenhamos a respeito dos textos tem que satisfazer essas 3 condições. Considerando que a mensagem divina, o verbo de Deus que está lá dentro, a palavra de Deus é a verdade, ela tem que satisfazer as 3. Primeiro, tem que ser atemporal. Verdade de Deus, vamos lá, as leis morais, que aí já está no nosso métier, a gente aceita melhor, né? As leis morais, elas daqui a 1000 anos vão valer? Sim. Elas valiam na época de Cristo? Sim. Porque são leis divinas, certo? Palavra de Deus. Sendo lei divina, palavra de Deus, o verbo de Deus, o nome que a gente queira dar, elas não podem estar atreladas ao tempo de evolução terrestre. São superiores à humanidade. Mensagem divina contida na Bíblia tem que ser atemporal. Se for temporal, o problema está na mensagem? Eu não estou conseguindo enxergar alguma coisa e vou ter um pouco mais de esforço para tentar enxergar a atemporalidade daquela mensagem. Segundo, tem que ser universal, tem que valer para todos. Lei moral vale para todos? Ou ela só vale para os espíritos? Só vale para o planeta Terra? É para todos, é lei universal, é lei do Criador, é lei divina. Portanto, tem que valer para todos. Aí a gente vai interpretando a Bíblia e fala assim: ah não, mas aqui só vale para aquele povo daquela época. Eu não estou conseguindo enxergar alguma coisa que aquilo seja útil para mim. Quer ver uma passagem? Eu lembrei agora, está lá num daqueles livros de Emmanuel, quando Jesus relata da crucificação do Cristo. Jesus está lá no madeiro, isso tem uma representação até no Velho Testamento, mas Jesus está lá crucificado, né, o corpo dele lá crucificado, e diz a frase seguinte: e então Jesus olhou para baixo e disse: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que dizem. Qual é a parte que a gente presta atenção? Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que dizem. Vamos lá discorrendo as nossas interpretações, mas todos os versículos têm ensinamento moral. E aí ele diz o seguinte: e ele olhou para baixo. Nós, na nossa deficiência íntima, quisemos expurgar Cristo da nossa vida, condenando-o como o pior ser que existe, certo? Humilhamos, condenamos, fizemos o que a gente quis com a imagem do verbo divino manifesto num corpo físico. Nesta situação, quem que estava superior? Quem foi que olhou para baixo? Cristo ainda assim mantinha-se superior, e nós, vaidosos e orgulhosos, querendo humilhar e se impor àquele que não concordávamos, achando que éramos superiores, em verdade estávamos na nossa inferioridade, e Cristo, dono da verdade, incólume e equilibrado, mantinha-se superior, mesmo nós não enxergando isso. Coloca isso para a nossa vida moral, nas nossas atitudes reativas para aqueles que são contra nós. Ainda que sejamos crucificados, esteja no ponto de que você, para enxergá-los, você ainda tenha que olhar para baixo, não para humilhá-los, porque ele pediu para Deus perdoá-los, né? Ajude-os, mas mantenha-se crucificado e humilhado, mantenha-se moralmente equilibrado, porque você vai estar na cruz do mundo, mas você vai estar num patamar superior em relação a Deus. E Cristo olhou para baixo. Olha a mensagem que traz para a gente, ele fala assim, isso está lá num desses livros de Emmanuel, não me lembro agora qual. E esse versículo, sim, ele olhou para baixo. O quanto que faz sentido para a nossa vida, para quando a gente receber alguma humilhação, alguma calúnia, etc., e nós tendenciarmos ao desequilíbrio. Seja o nervosismo, a raiva, a inveja, a mágoa, qualquer desequilíbrio. Da figura do Cristo crucificado, olhando para baixo, vem a nossa mente, fala assim, eu tenho que me manter, ainda que crucificado, num equilíbrio superior, para não entrar nas tentações da inferioridade, nas agressividades inferiores.
só pelo Jesus olhou para baixo. Mesmo nas nossas alterações, a gente tem que parar para pensar. Jesus não sabia que a gente ia meter o dedo nas palavras. Ele não sabia que a gente ia tentar tomar posse disso para dominar os homens, não. E aí perdeu para a gente. A gente conseguiu acabar com o verbo divino lá dentro. Olha que sábio. É difícil a gente tentar ver o tesouro escondido no campo lá do termo bíblico, não é? E quando eu não enxergo onde está a mensagem, quero alterá-la. Vou alterá-la? Eu altero penduricados, porque eu não consigo enxergar. Eu estou preso à letra, eu estou preso à historicidade, eu estou preso à materialidade. E eu vou alterar termos inerentes à historicidade e materialidade. Eu não altero a mensagem divina que está lá, o tesouro do campo. À medida que nós avançamos e amadurecemos moralmente, a gente consegue enxergar em pequenos trechos, como fazia Alcione, tem vários trechos lá na renúncia que ela interpreta versículos, começar em pequenos trechos que muitos, como "e ele olhou para baixo", não chamava a atenção de ninguém que quisesse, que tinha um objetivo inferior, né, de domínio. Jesus olhou para baixo, não diz nada, mas a mensagem está lá. As parábolas, as figuras e a forma de narrativa faz com que os espíritos que estão mais ligados à temporalidade, à historicidade, à materialidade, consigam enxergar mensagem onde não existe. Eles ficam ali atentos aos penduricalhos da forma e não conseguem ver o conteúdo. E aí estes que estão numa maturidade menor, que querem alterar, não sabem onde está a mensagem, vão alterar penduricalhos. À medida que a gente avança e descobre a mensagem, quando eu tenho o poder de alterar a mensagem porque eu sei onde ela está, já não mais quero, porque para alterá-la eu tenho que ter maturidade moral. E as alterações que foram feitas na Bíblia, na Bíblia não, nos textos, né, no vocábulo, Bíblia como verbo, a mensagem divina, a palavra de Deus, não teve alteração. Teve outros textos? Teve, mas a espiritualidade chegou a nós estes, que se seguirmos com espírito e não letra, se conseguirmos tirar a materialidade deles para achar o tesouro no campo e seguirmos ele, não precisaremos mais de vocábulos para entender a palavra de Deus que é manifesta na natureza. Como em mundos superiores, a gente vê nos livros de André Luiz, quantas mensagens eles colocam por coisas simples que a gente vê todo dia. Ele fala do vento e da corrente dos rios e dá um baita de um ensinamento moral para a gente, porque passaremos a aprender com a natureza. Hoje a gente precisa da forma. Então, seguindo até alguma orientação dos próprios Espíritos, Emmanuel fala muito disso, de que os evangelhos, tal como nos chegaram, a gente tem um texto que fala mais ou menos disso aqui, tal como nos chegaram, é útil para que nós avancemos moralmente. Concentre nisso. Chegaram até nós por autorização, né, por permissão da espiritualidade, porque nos é útil. Tira os penduricalhos, acha o tesouro no campo, transforme-se. A partir daí, a gente vai ler a Bíblia no universo, a gente vai ler a Bíblia na natureza. Alguém falou alguma coisa? Por exemplo, falou assim, ele olhou para baixo. Existe alguma outra interpretação que você já tenha visto, diferente da que você apresentou para a gente? Desse específico eu só vi Emmanuel, mas tem várias outras. Se a gente for pegar de que são espíritas e não espíritas, a gente vê várias interpretações. Não necessariamente você vai pegar só de espírito. Tem interpretações boas interpretações. Te fazendo uma pessoa melhor, segue. Para a gente também não entrar na vaidade que existe uma única interpretação, eu vou dizer, vou escrever, aí fica de novo no vocábulo, eu escrevo ela, essa daqui é a verdade absoluta, é a única que interessa. E às vezes não sensibiliza a outra pessoa. E a Bíblia é para transformação moral, ela não é para nós colocarmos em um quadro e dizer que aquilo é a palavra humana é a verdade, mas a palavra divina é a verdade, a palavra humana, o vocábulo é apenas uma maneira da gente se entender. Alguma publicação da Bíblia que tenha menos penduricalhos, que seja mais fiel? Pois é, eu vou dar uma opinião minha, né? Eu evito essa tendência de qual é a tradução melhor. Toda tradução o homem meteu o dedo. Certo? Estude vários. O importante é achar o tesouro no campo. O importante é ver qual é o conteúdo, qual é a essência daquela mensagem. E a gente entendendo, vendo outras interpretações, enfim, a gente vai ver o que tem em comum e a minha postura pessoal, né? Para mim facilita eu ver várias traduções.
porque você começa a ver pontos em comum e assim, o caminho está mais ou menos por ali. Com o passar do tempo a gente vai vendo coisas que a gente não via antes também, isso é natural. Na terceira pilastra, a gente tem atemporal, universal e da maneira que a gente vai ver a Bíblia, que vai exercitar daqui a pouquinho. A terceira é a exclusivamente moral. E esse talvez seja o maior exercício, A nossa tendência é olharmos a matéria, é vermos Jesus como corpo e não como verbo de Deus. Nós olharmos questões políticas, econômicas, que servem no texto para nos dar algum simbolismo útil moral, e a gente tende a se apegar ali às questões fatídicas e não às questões simbólicas para a parte moral. Então a nossa visão, a proposta é enxergarmos os textos bíblicos com uma visão exclusivamente moral. Tudo que buscarmos tem que servir para a minha transformação moral e não simplesmente para contar um fato histórico. Existiu, não existiu, Paulo escreveu em 1970, 69, 58, em janeiro, em abril, Jesus nasceu em dezembro, sei lá, não faz parte do meu interesse. O meu interesse é a questão moral. Jesus caminhou sobre as águas? Não faço a menor ideia. Por que a gente vê isso como algo moral? Ele poderia ter caminhado, o exercício que Kardec faz lá na codificação? Poderia. Há uma explicação lógica para isso. Ele o fez? Não sei. E não é de nosso interesse saber se ele o fez. A questão é, o que é o caminhar sobre as águas tormentosas quando nós estamos no nosso barco com medo de perecer e olhamos Jesus, e enquanto Pedro estava com foco em Jesus, Pedro caminhou sobre as águas. Não foi só Jesus não. Quando Pedro tira o foco de Jesus e presta atenção no problema, o que acontece com ele? Afunda. Pense nas suas tormentas do dia a dia, pense nos seus sofrimentos, quando você está pensando que vai afundar, quando você está pensando que vai perecer. A esperança que Jesus traz, a consolação que Ele traz, que você vai passar pelos tormentos, pela água tormentosa, mas por cima dela, enquanto tiver o foco no Cristo, na sua disciplina íntima, na sua moralização, no seu aprendizado interior. Quando você começar a focar o problema e esquecer do Cristo, o que é que vai acontecer? Vai afundar, desespero, tormentas íntimas, enceguecido, não achando saída, e perece. Aí Jesus te retorna para o barco e te exorta. Com o passar do tempo passa realmente, e no final ele te exorta: homem de pouca fé, por que duvidaste? Isso tem que fazer sentido moral. Jesus caminhou sobre as águas, ele tinha um barco de 3 metros, de 5 metros, para caber 12, então era um barco grande, aí o barco grande não vai balançar tanto, sei lá, não me interessa se era de madeira, de vime, tinha piche, tinha verniz, sei lá. Existe uma questão moral, e essa questão moral é relevante para mim. O fato, e não sei nem se aconteceu esse fato, e realmente não tem interesse em saber se aconteceu esse fato. Porque o fato de um barco caminhar, navegar em cima de uma água, um barco grande ou pequeno, não afeta a minha vida hoje como espírito. Mas a questão moral simbólica que essa passagem tem, afeta. E é este o meu interesse, para que eu saia do interesse do fato da narrativa histórica e passe a entrar em um interesse de utilizar uma ferramenta divina de transformação moral. Eu vou passar esse, porque a Bíblia é escrita em alegorias, rapidamente, sem muito comentário, para a gente ir para o nosso lanche. Um conhecimento superior é mais facilmente assimilado por metáforas. Já tentaram ensinar uma criança de 5 anos coisas que está além do cognitivo dela? Você utiliza metáforas utilizando os paradigmas que ela conhece. O personagem do desenho animado, alguma coisa que faz parte do mundo dela. Espíritos superiores fazem isso com a gente, né? Como o Emmanuel diz, nós somos crianças espirituais. O problema é que a gente acha que é adulto. E a espiritualidade superior utiliza figuras para nos ensinar moralmente. Era o meio mais eficaz de garantir a propagação da mensagem de forma vocabular. Na época você não tinha imprensa, a imprensa foi inventada no século XIX. 19, né? 18. Enfim, por aí. Mas na época era muito vocábulo, era palavra, o conto contado. E a forma alegórica era a maneira mais efetiva de se propagar uma mensagem, ainda mais uma mensagem moral. A escrita tinha que ser manual, que dificultava um pouquinho as coisas. Possui um tempo, entre aspas, um tempo de vida maior.
Se você escrever lá o texto técnico, qualquer coisinha que mudou no entendimento, aquele texto tende a ficar obsoleto. Quando você tem histórias, mitos, lendas, metáforas, elas perduram com o passar do tempo. Até hoje temos ensinamentos grandiosos, por exemplo, da mitologia grega. A não ser que a gente ache que Perseu realmente ficou preso numa montanha sendo devorado o fígado e ele se refazia, o que é incoerente. Você tem uma mensagem moral aí de como que nós podemos nos consumir sem nunca nos acabarmos, porque nós somos eternos. E isso, mensagem inspirada em mitologia grega. A mensagem fica escondida entre as alegorias que a gente falou aqui. Se você quer deturpar e não sabe onde está a mensagem, você vai trabalhar nos comunicados. Quando você descobrir onde está a mensagem, você já não quer mais deturpá-la, porque isso precisa de certo amadurecimento. A mensagem transmitida depende da percepção do receptor, um extremo respeito à nossa capacidade. Nós não temos que entender algo acima da nossa capacidade. As parábolas, as metáforas, e a Bíblia é toda parábola, é toda metafórica, baseada em paradigmas, em um contexto histórico, mas não um fato histórico, ela não está acima da nossa capacidade intelectiva, cognitiva. É a percepção de cada um. Te fez uma pessoa melhor, é útil. E olha que a referência é sempre a gente. Eu tenho que partir de mim para algo um pouco melhor. Não é ser melhor que o outro, não é ser igual a alguém que sabe muito mais do que eu, é ser melhor do que eu sou hoje. Aquilo tem que fazer sentido para mim hoje, com os meus paradigmas de hoje, com a minha capacidade de hoje, para estimular e dar o passo seguinte, Jesus caminhar. Sou eu, é um respeito à nossa individualidade, à maneira com que a mensagem está ali transmitida. E a assimilação da mensagem precisa de algo além do intelectivo. Você precisa de moral, você precisa sentir, você precisa vivenciar essa mensagem, você precisa de inspiração, de intuição positiva, senão não descobriremos o tesouro no campo. Se ficarmos presos ao intelecto, ficaremos presos à letra. O Espírito que vivifica, que dá vida, que dá sentido e vida eterna, vida do Espírito, é vivenciado, é estimulado, é sentido, é moralizante. Se ficarmos para entender no tecnicismo do intelecto, a gente não acha o tesouro no campo. A gente vai ficar rodopiando, tentando achar o Jesus histórico, que até hoje estamos tentando achar, no mínimo 1000 anos, não descobrimos e, arrisco-me a dizer, não descobriremos a evidência do Jesus histórico, por um único motivo: Jesus não quer que a gente vá por esse caminho. Ele quer que a gente vá pelo caminho de transformação moral. Quer ver um exemplo mais simples? André Luiz, Introdução do Nosso Lar. O que é que ele fala lá sobre a identidade dele? Alguém lembra? Ele disse quem ele era? Não. E aí ele ainda fala o seguinte: não procurem saber quem eu sou. Atentam-se à mensagem que é para ser passada, ao trabalho que está sendo executado. O que é que a gente fez? Aí ele tinha um filho, tinha não sei o que, nasceu, então é Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, não sei o que, e vamos atrás. Ele pediu para não fazer isso. E a gente vai atrás, por mera curiosidade histórica. André Luiz, que é muito menor que Jesus, e diz assim: concentre-se na parte moral, no ensinamento que é relevante para o engrandecimento de vocês como espírito. Deixa a curiosidade de lado. E a gente vai lá, e se fizermos com André Luiz, estamos fazendo há mais de milênio com Jesus. Mas só está desperdiçando esforço, mas pode. Se fosse para si, ele já chegava dizendo. Dizia. E ainda tem as cautelas para os familiares e tal, etc., lá que André Luiz colocou. Mas o grande ensinamento que podemos levar é: por que a gente não tem os nossos esforços focados na vida de espírito que somos? Vida moral, o CPF vai mudar, gente. O nome vai mudar, a forma física vai mudar. Isso é meio e não objetivo. Enxerguemos como espírito, que a gente tem uma ferramenta, várias ferramentas aí, vinda do mais alto para a nossa transformação moral. E a gente se distrai focando em coisas que não são do espírito, focando em meios como se fossem fins, esquecendo do objetivo real, que é a nossa transformação moral. Precisa do nosso emocional, precisa da sua intuição, precisa de viver esse evangelho.
Se a gente analisar os textos bíblicos só na coerência cognitiva, você não vai chegar. Aí você vai dizer que a Bíblia está errada porque o sol não parou um dia. Está lá no Velho Testamento que o sol parou um dia. Que Jonas ficou na barriga do grande peixe 3 meses, foi ao fundo do mar e depois foi lá para Nínive. Não faz sentido. A gente vai achar, como diz a mensagem aqui no início, incoerências. Esse texto diz isso, mas fulano diz isso, aqui diz A, aqui diz B. E este não é o objetivo, pelo menos o que a gente coloca como proposta, como objetivo bíblico. Você sugere que a gente leia o versículo de forma mais individualizada? Sem querer fazer conexões? A gente vai, a conexão precisa, né? A gente vai fazer esse exercício na segunda etapa. Só ler também, para a gente realmente estamos com o tempo ali estourado, empecilhos na interpretação bíblica. 1. Crer que a Bíblia é indecifrável. Já disse Jesus, não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. É difícil porque não temos este hábito de enxergar as coisas de uma maneira moral. A gente fica preso ao intelectivo, comparando vocábulos. Estudá-la como um livro humano, e não humano aqui não é no sentido que foi feito por homens ou foi feito por Deus, é a mensagem divina. Ali não vem da mente humana daquela época, ali vem uma inspiração maior. A lei de Deus só é compreendida sob a ótica divina. Preocupar-se mais com a forma com que a palavra, e aí palavra está entre aspas, que é a palavra de Deus e não o vocábulo em si, né? A verdade é uma só, as formas de assimilá-las são infinitas e cada um vai encontrando a sua. Se te faz uma pessoa melhor, está correto. A não viver este evangelho é outro empecilho. O estudo requer intuição, equilíbrio e vigilância, apenas conseguidos se vivermos intimamente para isso, sem esquecer de vivermos exteriormente no mundo. Estamos encarnados, submetidos às questões da encarnação, mas intimamente temos que viver para Deus, né? Onde está o nosso tesouro? Qual é o nosso objetivo? O que nós damos valor? Tesouro não é tesouro físico, é o que a gente dá valor. O que você dá valor? Qual é o teu tesouro? Onde estiver teu interesse, o que você dá valor e o que te é caro, aí estará o teu coração, aí você estará vivendo. E a vivência evangélica é fundamental para entendermos a visão moral da Bíblia e acreditar-se mais correto que outrem, esquecendo-se do verdadeiro objetivo bíblico, que é a transformação do indivíduo. É para mim. A Bíblia é antes para mim do que para os outros. Quando Jesus fala, já repararam, ele só fala no imperativo. Ele fala para mim. Quando eu estou lendo, ele fala: Bruno, transformai-vos, amai-vos, perdoai, buscai. É isso que ele fala para mim. Orai. Ele não está falando para o outro, ele fala para mim, eleito. É imperativo. A gente tem que ver o Evangelho como uma exortação individual e não como algo para o outro. Fulano, vem aqui que você precisa ler isso. Isso aqui é para você. Disse, não, é para mim. Eu que estou querendo, né, passar para o outro. Então faz sentido para mim, de acordo com as minhas referências, com os meus paradigmas, com as minhas capacidades, num respeito soberano a mim. Jesus monta a sua mensagem para passar que eu dê o próximo passo, que Jesus caminhe no meu coração. Aí eu queria ver com vocês agora, antes da gente ir para o lanche, escolher uma das passagens para a gente fazer o exercício pós-lanche, para a gente tentar enxergar essa passagem. Só pode uma, que não tem. Batismo de João, tentação do deserto, a visita dos